bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um estudo do Grupo Espírita Alta de Souza, intitulado O Céu. Esse estudo vai falar sobre o que é o céu dentro de uma visão espírita. O Grupo Espírita Alta de Souza fica na Rua João Cândido Brasil, número 335, no Maracanã, Rio de Janeiro. Temos estudos presenciais toda segunda-feira às 15 horas, toda quarta-feira às 18h15 com irradiação pela família, 19 horas com o livro Missionários da Luz, agora em 2025, e 20 horas temos ou um estudo do Livro dos Espíritos ou do Evangelho segundo o Espiritismo. E toda sexta-feira, às 20 horas. E iremos falar sobre o céu. E eu selecionei uma mensagem de Emmanuel para ilustrar esse estudo, que vamos fazer daqui a pouquinho, que diz o seguinte: é o próprio Espírito que inventa o seu inferno ou cria as belezas do seu céu. E todo o nosso estudo começa com uma leitura inicial, para nos preparar para o estudo, uma pequena prece, e depois vamos trabalhar o tema O Céu. A leitura escolhida hoje é do livro Vida Feliz, 61. A tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. E vamos fazer uma pequena prece de abertura do nosso estudo. Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por estar reunidos aqui para mais um estudo online do Grupo Espírita Alta de Souza. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que forem acompanhar esse estudo, que forem ouvir ou compartilhar. Sejam protegidas de todo mal, iluminadas no caminho do bem, guiadas no caminho da paz. Ajuda-nos, Senhor, a nos aprimorar moralmente, a nos fortalecer na fé, a guiar-nos sempre no nosso aprimoramento íntimo. Assim seja. Continuando o nosso estudo, esse texto, Céu e Inferno, está baseado no livro O Céu e Inferno, capítulo 3, item 18 da primeira parte. E lá, Kardec faz esta pergunta. Quem quiser ler, vale a pena estudar, se aprofundar. Capítulo 3 do Céu e Inferno é sensacional para se aprofundar sobre esse assunto. Nosso estudo aqui é breve, mas dá para nos dar uma visão geral e facilitar o entendimento do estudo lá. Então, no item 18, Kardec pergunta: nesta imensidão sem limites, onde está então o céu? Está em toda parte. Nenhuma cerca lhe impõe limites. Os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem. As virtudes abrem-lhe o caminho. Os vícios proíbem-lhe o acesso. Ao lado deste quadro grandioso que povoa todos os cantos do universo, que dá a todos os objetos da criação um objetivo e uma razão de ser, como é pequena e mesquinha a doutrina que circunscreve a humanidade a um imperceptível ponto do espaço, que nos-la mostra começando num dado instante, para acabar igualmente um dia como o mundo que a sustenta.
não abarcando assim senão 1 minuto na eternidade. Como ela é triste, fria e glacial quando nos mostra o resto do universo antes, durante e depois da humanidade terrestre, sem vida, sem movimento, como se fosse um imenso deserto mergulhado no silêncio. Como é desesperante pela pintura que faz do pequeno número de eleitos devotados à contemplação eterna, enquanto a maioria das criaturas é condenada a sofrimento sem fim. Como ela é aflitiva para os corações amantes pela barreira que coloca entre os mortos e os vivos. Gente, esse trecho Kardec escreveu porque sabem que religiões tradicionais dizem que temos apenas uma existência e que, finda essa, Deus coloca alguns eternamente no céu, outros pegam uma temporada de purgatório, depois vão para o céu, e outros são condenados a um inferno eterno. Então ele mostra que não é por aí. Na doutrina espírita aprendemos que existem mundos inferiores e mundos superiores. Quem quiser ter um entendimento básico desse conceito de mundos inferiores e mundos superiores, vale a pena estudar o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é uma excelente introdução para nosso estudo aqui. O céu é o que buscamos para um dia sermos, o dia que formos espíritos puros, o dia que nos libertarmos da sequência de encarnações. Mas vamos ver a visão espírita do céu. Primeira coisa para entender a visão espírita do céu que precisamos ter é a seguinte: Jesus dizia a cada um de acordo com suas obras. Se procurarmos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, iremos ver que Jesus, de formas diferentes, disse esta frase várias vezes. Os profetas do Antigo Testamento também a disseram, com outras palavras, mas deixando claro que cada um encontra aquilo que semeou. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Outra coisa que aprendemos com a doutrina espírita, um conhecimento ancestral que é tão antigo quanto a humanidade, mas que algumas religiões resolveram ocultar de seus seguidores, é a reencarnação. Sim, nós tivemos muitas vidas. Estamos consolidando a nossa personalidade. Quem tem filhos gêmeos univitelinos, que biologicamente um seria quase que um clone do outro, percebe que são duas personalidades diferentes. E por que mesmo sendo gêmeos univitelinos, eles têm personalidades e gostos diferentes? Por um motivo muito simples. São dois espíritos com duas histórias. Cada um tem suas encarnações passadas. O que define a nossa personalidade de hoje é o que aprendemos em outras vidas, o que valorizamos, o que cultivamos, né? Enfim, a nossa personalidade de hoje é o somatório de todas as nossas experiências e decisões do passado. Portanto, se quisermos realmente evoluir, trabalhemos o nosso íntimo de hoje para nos tornar melhores, mais pacientes. Jesus fala dos benefícios da paciência. Perdoar mais. Jesus dizia perdoar 70 vezes 7. Compreender mais. Dependemos uns dos outros. Hoje uma pessoa pode ser nosso irmão, amanhã pode ser nosso pai, nossa mãe. Hoje uma pessoa pode ser nosso inimigo, mas só seguiremos adiante o dia que tivermos nos entendido. O dia que tivermos perdoado essa pessoa. Outra coisa
coisa que o Espiritismo nos ensina: somos seres imortais. A morte é apenas uma transição. A morte é a perda de um veículo. A gente perdeu o corpo físico, mas continua vivo em outra dimensão. E nessa dimensão a gente encontra coisas boas, se fizermos o bem. Poderemos encontrar coisas desagradáveis, se fizermos o mal. Porque a vida além do plano físico é uma colheita do que fizemos e um aprendizado para programar a próxima encarnação. Todos fomos criados simples e ignorantes. Sim, fomos criados absolutamente simples e ignorantes. E ao longo de múltiplas encarnações desenvolvemos a inteligência. É por isso que a gente às vezes vê criança de 3, 4 anos tocando piano. E aí a gente lembra, pelo menos eu, que eu não sei, tenho 71 e não consigo tocar piano. Até toco, mas sei lá, qualquer coisa lá, né? Mas, né? Porque eu não tenho esse talento. Mas alguém com 3, 4 anos foi pianista em outra encarnação. Atingido o estado da razão, alcançamos o livre-arbítrio. Nós estamos na era do livre-arbítrio. Fazemos nossas escolhas. E com o livre-arbítrio, entramos num processo de aprendizado, onde encontramos as consequências de nossas ações. Sim, tudo que fizermos de bem vai trazer algo de bom para a nossa vida. Seja no plano físico, seja no plano espiritual. No entanto, e aí o que acontece? O ser humano começou simples e ignorante lá no passado. Mas ao longo dos milênios, sempre encarnaram mensageiros de luz, nos orientando sobre as melhores escolhas. Foi assim que Krishna nasceu na Índia, Buda nasceu entre os orientais. Jesus, o maior mestre, que encarnou na Terra, reencarnou encarnou entre os judeus, para nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. Nunca fazer a outro o que não gostaríamos que nos fizessem. Sempre fazer aos outros apenas o que gostaríamos que nos fizessem. Perdoar 70 vezes 7. Tratar bem as pessoas. Explicou que quem com ferro fere, com ferro será ferido. E, em especial, provou que a vida continua além da morte. Sim, Jesus foi crucificado, ou como se diz em termos espíritas, desencarnou, mas dias depois estava se materializando no meio de seus discípulos, provando que a vida continua. E, em especial, deixando claro que os bons encontram o bem, já os que optaram pelo mal vão encontrar algo mal. Então o céu seria o bem que semeamos, retornando a nós. O inferno seria o mal que semeamos, trazendo suas consequências. Mas o inferno é temporário, porque findo a cada um de acordo com suas obras. Então, o que volta de negativo é proporcional ao negativo que semeamos. Portanto, tomemos cuidado com o que semeamos. E aí, cientes desse conhecimento, Kardec perguntou aos imortais, aos irmãos espirituais: nessa imensidão ilimitada, onde está o céu? E os espíritos responderam: em toda parte. Nenhum contorno especial lhe traça limites. Os mundos superiores são as últimas estações do seu caminho, que as virtudes franqueiam e os vícios interditam. Ou seja, nós começamos num mundo inferior, hoje estamos num mundo de regeneração, num mundo de provas e expiações. Daqui a pouco,
os que forem degrau para os outros, os que não forem obstáculo para os outros, estarão encarnando num mundo de regeneração, onde todas as pessoas que nele estiverem serão regeneradas, serão trabalhadas para se tornar melhores, e um dia a Terra será um mundo feliz, que seria a antessala do céu. E o céu real é quando nos desvincularmos do ciclo de encarnações, onde seremos como espíritos puros, colaboradores na criação com Deus. E aí, para terminar nosso estudo, foi ainda por esta razão de que o céu está em toda parte. Apenas ele é o estado de espírito de quem semeia o bem, né? De quem se liberta de seus vícios, de quem cultiva suas virtudes. Que, prevenindo-nos para compreender as realidades da natureza no grande porvir, Jesus ensinou claramente: o reino de Deus está dentro de nós. Ou seja, a chave para abrir o céu está dentro de cada um de nós. Depende do nosso esforço consciente para nos tornar melhores a cada dia. Seguindo aquele conselho do Espírito de verdade, que se disse que se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faça para melhorar a si próprio. Esforcemo-nos para nos melhorar, e estaremos trazendo o céu para dentro de nós. Vamos fazer a nossa prece final, então? Pai querido, Senhor Jesus, amigos espirituais, graças vos damos por mais um estudo que aqui realizamos. Que tuas bênçãos envolvam a todos os que aqui ouviram esse estudo, e que todos tenhamos forças para cada dia nos tornar melhores e nos aproximar cada vez mais desse estado de espírito celeste que nos franqueia as portas do céu. Assim seja.